Salve, gente boa! Seja bem-vindo ao canal. E hoje a gente vai falar sobre terapia com IA. Vocês devem estar acompanhando as notícias que vem aumentando o número de pessoas que buscam a inteligência artificial para fazer seus desabafos. Isso tem preocupado os psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras. E aí a gente levanta questões, né? É sensato você contar suas dores para um algoritmo que nunca sofreu? Antigamente, nas sociedades indígenas, quando o indivíduo adoecia mentalmente e era identificado aí como vítima de bruxaria, se invocava então a figura de um xamã responsável pela sua cura. Aí no século XVIII vai surgindo a psiquiatria, no século XIX e XX a psicologia e a psicanálise, e nas sociedades modernas ocidentais, a figura aí do psicanalista substitui a figura do xamã. Será que no século XXI as inteligências artificiais substituirão a figura do psicanalista? Antes da gente comentar essas questões, eu te convido aqui a se inscrever no canal, a deixar seu like, a comentar esse vídeo e compartilhá-lo. Isso apoia o canal, me incentiva a estar produzindo mais vídeos, então se inscreva e deixe seu like. Mas claro, só se você quiser. Eu quero dividir esse vídeo aqui em 4 partes. Na primeira eu quero falar o que leva as pessoas a buscar a IA. Na segunda parte eu quero falar dos aspectos negativos dessa terapia com a IA. Na terceira parte eu quero fazer um comparativo entre as terapias, digamos, tradicionais e as terapias com IA. E na quarta e última parte eu quero fazer um comparativo entre xamanismo, psicanálise e terapias, né, com IA. Vamos à primeira parte então. O que leva as pessoas a buscarem a IA? Bom, na sociedade contemporânea, né, dita aí pós-moderna, a gente sofre pressões e angústias de vários lados, né? No trabalho, nas relações interpessoais, na amizade, na família, no relacionamento amoroso, e aí a gente quer alguém para desabafar. Mas por mais que tenhamos amigos, às vezes esses amigos não têm esse tempo disponível para nos ouvir, ou tendo tempo, não tem uma capacidade para fazer uma escuta terapêutica. E aí a gente é levado, então, a pensar em procurar um profissional. E aí, diante do profissional, a gente pode ter 4 obstáculos. Um pode ser o tempo. Ou o paciente não tem tempo, ou o terapeuta que você gostaria não tem um tempo com o mesmo timing assim do paciente. Aí tem uma questão de ordem financeira, que às vezes o paciente não dispõe, né, de dinheiro para estar investindo ali na sua saúde mental. Tem uma outra questão, assim, de privacidade, que às vezes a pessoa não quer contrariar, digamos, um instinto de privacidade dela e se abrir com uma pessoa estranha. E o quarto ponto pode ser por suspeitar de que o terapeuta não é eficaz, que ele é um ser humano, enviesado ideologicamente, e que ele pode ser mais à esquerda ou direita política, ou ele pode ser religioso ou não religioso, e que você então não reconhece a autoridade no feedback dele. Vamos então para a segunda parte do vídeo e falar dos aspectos negativos do tratamento aí com IA. Vamos começar desconstruindo, né, o terceiro e o quarto argumento passado, a questão da privacidade, né? Se você não se abre com o terapeuta com medo de estar expondo suas informações, certamente isso ocorre com a IA, que coleta seus dados, né, e esses dados vão ser aí trabalhados por outras pessoas a serviço de uma empresa. Com relação ao quarto aspecto, de você achar que diante de uma inteligência artificial você tem mais neutralidade ideológica, na verdade não, né? Você pode pensar que por ser uma máquina não vai ter essas paixões ideológicas, mas na verdade, né, os comandos, a programação da IA pode ser sim mais progressista ou mais conservador, né? Se for mais progressista, por exemplo, pode ter marcadores sociais de levar em consideração se está falando com um homem, com uma mulher, com uma pessoa branca, com uma pessoa preta, ou então pode ser com comandos um algoritmo mais conservador, que não quer saber dessas questões identitárias para fazer, por exemplo, a sua análise. Bom, outros aspectos negativos têm a ver com a maior dependência da tecnologia, né? Hoje a gente já usa aí o celular com as inteligências artificiais para fazer nossos cálculos, para produzir textos, e de repente a gente vai estar confiando aí também a nossa alma, o nosso espírito, né, a nossa mente para a tecnologia. E cada vez menos contatos humanos, né, cara a cara, né, tete a tete. Já hoje a gente muitas vezes nesse contato humano, né, a gente usa a tecnologia como intermediário aí nas conversas
por aplicativos de chat, né? E a gente não tem tido essas interações cara a cara, né, com as pessoas. Além disso, né, se o paciente está num estado mental aí muito fragilizado, muito vulnerável, pode correr o risco da IA dar uma resposta assim irresponsável para ele, que venha a piorar e agravar muito mais o seu quadro aí patológico, o seu adoecimento mental. Por fim, na medida em que você o fornece para IA as informações, você pode estar instruindo ela a dizer aquilo que você quer ouvir e apenas fazer dessa tua terapia com IA um autodiagnóstico por vias indiretas, né? Fazer apenas um viés de confirmação. Bom, vamos para a terceira parte do vídeo, que é a comparação entre as terapias tradicionais com essas terapias com IA. Bom, nas terapias tradicionais, né, o terapeuta ele faz mais perguntas do que respostas, né? Enquanto a IA vai te oferecendo respostas, né, o terapeuta ele te faz perguntas que venham assim a investigar causas mais profundas, né? Então essa questão de não haver investigação de causas mais profundas por parte da IA, que não é capaz também de fazer combinações improváveis, né? Relações insuspeitadas entre as coisas que você diz, e que a IA vai te dar respostas padrão, né? Sendo que cada pessoa é um indivíduo e não há uma solução universal para todas as pessoas, né? Então, o analista presencial ele te ajuda a criar caminhos, né? Enquanto a IA te oferece respostas prontas. Além disso, numa consulta presencial, né, o analista tem a vantagem de estar reparando no seu tom de voz, nos gestos que você faz, nas suas pausas que você não quis revelar alguma coisa, né? Então, tudo isso é fonte de análise numa consulta presencial que a IA não é capaz de perceber, porque a IA acaba não se tornando um verdadeiro outro diante de você. Por fim, então, vamos para a quarta parte do vídeo, que é essa comparação entre xamanismo, psicanálise e IA. Eu estou com um livro aqui do grande antropólogo Claude Lévi-Strauss, né? Livro aqui chamado Antropologia Estrutural. Tem 2 capítulos aqui que ele faz uma relação entre psicanálise e xamanismo, que é o feiticeiro e sua magia e a eficácia simbólica. E aí ele fala que no xamanismo há 3 fatores, né? Há o xamã, ao paciente e ao público. O xamã ele é capaz de criar significantes, né? Representações da doença. Então, na sua cura, ele pega um verme ensanguentado e fala que era a doença que estava no corpo da pessoa, ou um sebo na mão que ele tira e fala que era a doença que estava no corpo da pessoa. E ele também vai dar um significado, uma ideia, né? Uma interpretação para essa doença, né? Que é compartilhada com o coletivo, né? Com a mitologia coletiva. E o público que acompanha esse processo de cura, ele vai então confirmar o sistema simbólico daquela sociedade. E o xamã, né, ao falar com o paciente, ele vai fazendo um processo que vai conduzindo, né, pleno de significados ali, transbordando os significados. Ele vai conduzindo o paciente a uma espécie de psicodrama, né, que ele vai ter uma abreação, ele vai ter uma catarse, que vai conduzi-lo aí à cura da sua doença psicossomática, né? Em comparação com a psicanálise, o Lévi-Strauss fala assim que o xamã fala mais e o psicanalista escuta mais. O xamã ele faz na frente do público e o psicanalista não, né? Tá ali no consultório privado. Mas também há um público que vai confirmando, né? Recomendando, olha, eu faço terapia, tem sido bom para mim. Então há também um respaldo do público. No xamanismo, né, há referência a uma mitologia coletiva. O Lévi-Strauss ele fala que no indivíduo, na psicanálise, né, o mito na verdade vai ser ali as suas questões pessoais, né? O mito é individual, não é coletivo. Mas também não deixa de haver um sistema simbólico, né? Que seria aí as teorias de Freud, de Lacan, de Jung, né? Que não deixa de ser um repertório aí, assim como existe um repertório simbólico na mitologia, também um repertório simbólico aí da ciência psicanalítica. Também o Lévi-Strauss vai dizer que muitos doentes se tornam xamãs, né? Ao serem curados por xamãs, se tornam xamãs. E também isso acontece na psicanálise, né? Onde todo psicanalista foi e permanece sendo também digamos, um paciente em análise, né?
Bom, e assim como no xamanismo há essa abreação, né, de libertação da doença psicossomática, né, de uma revivência catártica, né, assim também na psicanálise, o psicanalista ajuda a atribuir aí um conjunto de significado, né, à biografia do paciente, onde ele também vai ser levado, conduzido aí a ter uma experiência de ruptura, né, de catártica e de libertação aí com seus traumas, com as suas fixações, né, ou algo assim. Bom, aí eu pensei assim que a IA poderia ser comparada ao xamã, né? Assim como o paciente é curado por uma espécie de efeito placebo no xamanismo, né? Na medida em que também uma pessoa está conferindo a IA essa capacidade de escuta, né, terapêutica, talvez haja um efeito placebo onde ela também se sinta assim libertada, se sinta bem, né, nesse desabafo com a IA. Também pensei que, assim como o paciente, o xamã e o público, né, compartilham dos mesmos mitos coletivos, né, também a IA ela tem esse repertório, né, de Freud, Jung e Lacan, e o paciente pode estar ali compartilhando com ela desse mesmo repertório simbólico, então ajudando a conferir a ela uma credibilidade, né? Agora, uma diferença profunda que eu acho que há no xamanismo e na psicanálise é o papel do terapeuta, né? O papel do xamã e do terapeuta. Porque a IA, ela não me parece, né, ao não ser humana, né, a não ter as experiências humanas, ela não se configura como um verdadeiro outro diante do paciente, né? E por isso é bem provável que ela não consiga fazer esse processo de associação, de criatividade, de transbordamento simbólico significante e significado na doença do paciente para conduzi-lo aí a um psicodrama de libertação catártica na sua, digamos, cura, assim, na sua libertação ou algo assim, né? E é isso, gente. Espero que uma ou outra dessas reflexões aqui tenha valido a pena. E não deixe de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.